som. Já está. Ora, então, nós vamos continuar então nesta nossa catequese sobre as alianças. Estamos na aliança davídica. Deixem-me só confirmar se está-se a ouvir bem. Ouve-se? Está-se a ouvir? Muito bem. Era só para termos a certeza que não há nenhuma interferência técnica. Às vezes os problemas são os técnicos, outras vezes são as interferências técnicas. Não sei muito bem. Bom. Então, nós estamos nas alianças, como já temos vindo a falar. Neste momento, eu vou fazer uma pequena recapitulação, porque nós queremos chegar ao Emmanuel, aquele que é o Deus conosco. E as alianças têm sido várias. A primeira aliança é a aliança da redenção, depois temos a aliança adâmica, depois temos a aliança noética, que é feita com Noé, depois temos a aliança abraâmica, temos a aliança mosaica, então estamos na aliança davídica, que é a aliança de Davi. E a aliança de Davi é provavelmente aquela onde estamos realmente mais tempo, porque é na aliança de Davi que a promessa está de forma encarnada. Eu não sei, hoje assim, se vires que está à tua frente, o aparelho, e preferes ir para aquele lado, não estás bem? Está bem, que está. Vamos por tudo. Muito bem. Então, eu queria-vos começar com um salmo. Nós cantámos agora um salmo, que é o Salmo 110, mas eu gostava de ler um salmo que é o Salmo 132. Depois é fácil, depois vocês em casa poderem ver, mesmo quem está aqui, porque é só eu ver gravação, peguem na escritura e leiam tudo. Eu aqui não tenho tempo, porque falar das alianças, 10 anos não chegariam a falar das alianças. Por isso, a gente faz aqui um zipado. Estou a fazer um arquivo muito zipado. O interesse é que em casa desperte-vos a atenção para irem a estas citações bíblicas e poderem fazer este salto para a palavra de Deus. Então, a aliança davídica, no Salmo 132, diz assim: Salomão assim escreve, no Cântico das Subidas: Javé, lembra-te de Davi, das suas fadigas todas, do juramento que fez a Javé, do seu voto ao poderoso de Jacó. E este é o voto que Davi fez: não entrarei na tenda da minha casa, não me deitarei à cama em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, até que encontre um lugar para Javé, moradia para o poderoso de Jacó. Este é o voto solene. Este é o voto que Davi faz. Não daria descanso aos seus olhos. E nós podemos até crer que Davi tenha feito este voto desde sua tenra idade, enquanto pastoreava. Ainda nem rei era, nem, sei lá, nem nada que se parecesse. Porque nós sabemos que Davi era o que cantava os seus salmos, era o que cantava os seus cânticos ao rei Saul para tirar dele os seus espíritos. Por isso Davi já compunha, Davi já tinha um desejo íntimo de poder encontrar um lugar, para que nesse lugar o Javé, o Deus, o poderoso Deus de Jacó, pudesse habitar. Este é o voto de Davi. Por isso é que Davi chega a um estatuto de ser tido como um homem segundo o meu coração, diz Deus. Este é segundo o meu coração. Lembram-se de termos falado do rei Saul, em que o rei Saul era segundo o vosso coração. Porque foram pedir ao profeta Samuel: queremos um rei como as outras nações têm. Mas nós também o queremos, dá-nos um rei igual a esse. E Deus diz: sim, senhor Samuel, eu lhes darei um rei segundo
o coração deles. Que rei era? Um rei que não queria saber de Deus. Era um rei que não queria saber dos sacerdotes. Era um rei que não queria saber do culto a Javé. Era um rei que ele mesmo queria tomar para si um lugar que não era o lugar dele. Queria tomar para si uma posição que não era a sua posição. Se bem se lembram, ele não quis esperar sequer pelo profeta Samuel para oferecer sacrifícios. Ele não quis esperar. Então toma o lugar do profeta Samuel. Quer dizer, mas não era para ele. Era para oferecer um sacrifício a Deus. Mas os desejos do coração de Saul não eram os desejos do coração de Deus. Como é que nós vemos isto? Porque afinal de contas, quem é que escolheu Saul? Foi Deus. Não foi mais ninguém. Mas Saul não queria Deus. Saul queria reinar em Israel. Coisa diferente de Davi. Davi nunca quis reinar em Israel. Davi sabia muito bem quem ia reinar em Israel. Diz o Senhor ao meu Senhor. O rei de Israel seria sempre Javé e não ele. Ele reinaria segundo o rei de Israel. E o rei de Israel era Deus. Por isso, Saul reina durante 40 anos, irmãos. E durante 40 anos, lá estava o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés era aquele espaço, já vos tinha falado, em 3 espaços, onde tinha o átrio, o santo dos santos. Irmãos, pode-vos parecer difícil este entendimento, mas o facto é que eles lá faziam tudo sem nada. E o que era o sem nada? É porque desde que os filhos de Eli, que era o sacerdote antes de Samuel, foram para a guerra, perderam a arca, o povo de Israel não tinha a arca consigo. Então tinha um tabernáculo de Moisés montado sem o santo dos santos lá dentro. Mas faziam tudo como se lá dentro estivesse. Irmão, isto é o perigo. Eu já falei-vos isto semana passada, volto-vos a falar esta semana, e não sei quantas semanas mais é necessário falar. Pode ser o nosso perigo. Porque a primeira coisa que Davi faz, assim que sobe ao trono, é ir buscar a arca. Não havia hipótese, para ele não havia hipótese. Ele tem que ir buscar a arca. Porquê? Porque o Senhor quer viver no meio do seu povo. Imaginem, os seus conselheiros devem ter dito: Senhor, mas temos cá o quê? Temos cá o tabernáculo. Sim, mas não está lá nada. Por isso esse tabernáculo não nos serve. Mas tinha lá os sacerdotes, o sumo sacerdote, os ritos, os sacrifícios, tudo lá havia. Não havia lá canto. É importante explicar-vos. Até Davi, o culto hebraico não era um culto de canto. Era um culto de oração, murmúrio. Por exemplo, não sei se vocês têm noção, mas o culto islâmico, o culto árabe islâmico é um culto silencioso. O som das pronto, é isto. Não é mais que isto. É um salmodiar, mas não tem canto, não tem instrumentalização, não há. Quem criou isto é Davi que cria isto. E cria em exagero. E eu gostava de vos ler como é que isto foi criado. Porque é tão belo a forma como Davi vai buscar a arca, porque é isto que vai definir todo o reinado de Davi. É isto. Porque é isto de facto que pode definir o nosso advento. Irmãos, o nosso advento é como está o reino onde tu vives a ser vivido. Terá um tabernáculo como o de Moisés ou como o de Davi? Vocês perguntam: não, mas agora temos a igreja. Irmãos, a igreja não veio substituir isto. A igreja não substituiu isto. Nós temos que olhar para a igreja hoje e nos perguntar: ao que mais se assemelha a igreja hoje? Ao tabernáculo de Moisés ou ao tabernáculo de Davi?
Porque esta era a promessa de Amós. Esta foi, eu não sei se vocês sabem, a primeira discussão que houve em Israel. Sabem porquê é que foi? Por causa da circuncisão. Foi a primeira discussão que houve entre a igreja. Na igreja nascente, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a primeira discussão era esta. Mas já, lá vamos. Agora quero ler convosco como é que a arca vai para lá. Eu já falei-vos disto, mas quero aqui enfatizar segundo o livro de Samuel. Vamos ler o segundo livro de Samuel e vamos ler tal qual como lá está descrito. Ora, eu vou ler segundo o livro de Samuel, capítulo... Tenho bem a certeza. Eu tenho aqui marcado, que é para ser mais fácil para mim. Segundo Samuel, capítulo 6. Diz assim. Primeira coisa que eu gostava de vos ler. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10. Davi ia crescendo e Javé, Deus dos exércitos, estava com ele. Onde é que já ouvimos disto? Lucas. O Senhor crescia em estatura, sabedoria e graça, e Deus estava com ele. Mas ele também era o próprio Deus. Muito bem. Depois temos aqui a arca. Então é assim. Vamos ver como colocar a arca. Tomou Davi a reunir toda a elite do exército. Estou a ler 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. Tornou Davi a reunir toda a elite do exército de Israel, 30.000 homens, para buscar uma arca. 30.000 homens. Não é pouca gente, irmãos. É uma cidade. Para buscar uma arca. Pondo a caminho, Davi e todo o povo que acompanhavam partiram para Balá, que era onde a arca estava. Balá de Judá, a fim de transportar a arca de Deus, sobre a qual é invocado um nome, o nome de Javé Deus Exércitos, que assenta sobre os querubins, colocaram a arca de Deus sobre um carro novo, levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina, Osá, num carro novo. Osá e Ai, o filho de Abinadab, conduziam o carro. Osá caminhava à esquerda e a arca de Deus e Ai caminhava diante dela. Davi e toda a casa de Israel dançavam diante de Javé, ao som de todos os instrumentos de madeira, cipestre, das cítaras, das harpas, dos tamborins, dos pandeiros, dos símbolos. Estou a imaginar que é 30.000 homens e no meio desta algazarra toda. Vocês estão a imaginar? Eu não sei se conseguimos imaginar. Por isso, irmãos, e nós temos um problema sério. Que nós achamos hoje, se virmos isto dentro da igreja, que isto é estridente. Mas, irmãos, cuidado! Porque eu já vos vou dizer onde é que Davi, de certeza absoluta, viu isto. Porque só há um sítio onde isto acontece. Ora, ao chegarem à eira de Nacon, Osá estendeu a mão para a arca de Deus e a sustentou, porque os bois a faziam tombar. A arca ia cair. Desequilibrou-se. Então Osá, filho de Abinadab, o que é que fez? Segurou para a arca. Simples, não há nada de extraordinário nisto. Aliás, eu acho que ele fez uma coisa bem feita. Não é isso que todos achamos? Muito bem. Então, a ira de Javé se acendeu contra Osá e ali mesmo Deus o feriu por essa loucura. E ele morreu ali ao lado da arca de Deus. Morreu logo. Porque ele não podia tocar na arca. Não tinha essa autoridade. Morreu logo. Percebe isto, irmão? Parecendo que ia fazer o bem, morreu. Imaginem agora o rei. O rei tinha convocado 30.000 homens. De repente a arca vai cair numa parelha de bois novos, uma carroça nova, a arca vai cair, tudo aqui a dançar com música, a fazer uma grande festa para ti, senhor.
o homem morre. Imaginem os outros todos como é que ficaram. Se a arca até pode estar aos trambolhões, quem lhe toca, garante que eu sou. Ninguém queria tocar naquela arca. Já ninguém queria ir ao pé dela. Porque só de tocar morria. Nós não vamos ao pé dela. Imaginem a cabeça de Davi. Como é que eu agora vou levar a arca dali para ali? Vocês imaginam? E Davi não ia triste. Aliás, ele ia mesmo muito feliz a fazer isto. Vamos ver o que Davi pensou. Nesse dia, Davi teve medo de Javé. Davi teve medo. Já vi que não é qualquer coisa que pode tocar. Então tenho que pensar nisto que deve ser. Irmãos, tomem atenção ao que Davi faz. Davi vai preparar um caminho. E este caminho é muito importante, não perderem este detalhe, irmãos. Por isso, deixem, não olhemos para a palavra de Deus como um manual que quer contar uma história. Não. Para a nossa história. Como é que Deus entra na nossa vida? Como? É este como que eu quero insistir convosco. Como virá a arca de Javé para ficar na minha casa? Por isso Davi não quis transferir a arca de Javé para a cidade de Davi e levou-o para a casa de Obed-edom de Gat. Obed-edom de Gat é um gentio. Mandou a arca para a casa de um gentio. Bom, já que a arca mata umas pessoas, se eu vou ter que escolher alguém, vai para a casa do gentio. O que é que à partida acontece? Ele vai morrer. Ele é gentio. Pois olha o que aconteceu ao homem. Ora, a arca de Javé ficou 3 meses na casa de Obed-edom de Gat. E Javé abençoou Obed-edom e toda a sua casa. O homem ficou imensamente rico. Isso não tem cabimento. O outro ia agarrar a arca e cair. Este agora ficou rico. Mas Davi pensou, mas como é que é possível? Não quer entender este pai. Ninguém entende. Aliás, não vale a pena, não, é escusado tentar entender Deus com a nossa sabedoria, porque a nossa sabedoria Deus considera louca. É uma loucura a nossa sabedoria, aos olhos de Deus. Cada vez que nós tentarmos pôr Deus nas nossas equações, Deus confunde a nossa sabedoria. E a sabedoria de Deus aos nossos olhos, sabes o que é? Loucura. E a nossa aos olhos dele é loucura. Por isso é preciso ter uma dose generosa de loucura para andar nas andanças do Senhor. Os muito certos, por norma, batem a pedra de tropeço, que é Cristo. Então contou-se ao rei Davi que Javé tinha abençoado a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com grande alegria. Quando os carregava, a arca de Javé davam 6 passos. 6 passos. Irmãos, 6 passos. Não é 6 metros, 6 passos. É menos do que isto aqui. 6 passos. E o que ele fazia? Davam 6 passos e sacrificavam um boi e um bezerro cevado. Em cada 6 passos, um boi e um bezerro. Sabe quem ele construiu? Um caminho de sangue. Deus vem a nós, numa história que está cheia de derramamento de sangue. Sabem qual foi o primeiro a derramar sangue? O Pai. Sabem quando? Para cobrir a nudez de Adão e Eva. Lembram-se como é que Deus fez para nos cobrir? Deus sacrificou um animal. Com as suas peles revestiu Adão e Eva. O primeiro a fazer sangue para nos cobrir a nós é Deus. Deus é o primeiro a sacrificar a mais bela criação que Ele fez por causa do nosso pecado.
Mas ainda antes desse animal, diz-nos Pedro um detalhe muito importante. Ele imolou o cordeiro antes da fundação dos tempos. Antes que o mundo fosse criado, na aliança da redenção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o acordo foi este: eu, Pai, dou poderes. O Espírito e eu faço com que isto aconteça. E o Pai disse: está feita a aliança, faça-se a luz. E fez.